Estamos aqui no Corpo de Bombeiros de Rio Pardo para conversar com o Tenente Adriano Tomasi, comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Pardo, também o soldado Jonathan Bolzan, que na semana passada foram protagonistas, aí, os bombeiros de Rio Pardo, de um salvamento a uma criança de 1 ano. Um assunto que repercutiu na imprensa e segue repercutindo face, obviamente, a este momento de heroísmo e mostrando a importância também da preparação dos bombeiros nessa inserção na nossa comunidade. Começo conversando com o Jonathan Bolzan, soldado, para contar para a gente como é que foi desde a chegada dos familiares, dos pais dessa criança. Tu estava no atendimento, no plantão, como é que funcionou? Boa tarde. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, os ouvintes. Seguinte, eu estava fazendo manutenção no caminhão, por volta das 19 horas, quando eu vi um barulho de buzina de carro, muito forte, e vinha em direção ao quartel. Nisso, o Cobom, que é o telefonista, na mesma hora ele viu, também a mesma coisa que eu vi, e ele abriu o portão. No que ele abriu o portão, os familiares entraram, bicaram com o carro de frente para o portão. Nisso eu saí correndo, nem pensei o que era, não imaginava o que seria. Saí correndo e no que eu cheguei próximo ao carro, a mãe da criança me deu a criança para mim nos meus braços. Na mesma hora, eu nem perguntei do que era, tinha se afogado, o que tinha na boca. Na mesma hora eu hesitei, coloquei no meu braço, dei leves tapinhas nas costas para desobstruir as vias aéreas. Com certeza. Essa manobra tem um nome, né, técnico. Vocês têm esse trabalho também de ter isso na aprendizagem até pela questão de salvamento, né? Sim, manobra de Heimlich, mais conhecida, né? É para ser feita em criança e o adulto é diferente, né? Mas também é feito também e é usado o mesmo nome, né? Com certeza. E aí, nesse momento, conseguiu que a criança colocasse para fora, enfim? Sim, eles me comunicaram, né, que logo depois que eu fiz a manobra e a criança voltou a si, né? Que quando eu peguei ela no colo, ela estava mole. Ela não chorava e estava molezinha. Quando eu fiz a manobra, automaticamente ela voltou a chorar. E aí nisso o pai da criança falou, ela já expeliu. E aí eu, tá, mas o que ela tinha? Aí ele falou, era um cadeado. Só que ele já tinha, além do cadeado, ele se engasgou com o próprio sangue e a saliva também, né? Claro, porque o material não era pequeno, mas também não era tão grande, mas mesmo assim obstruiu junto com a saliva, junto, né? E ele conseguiu expelir dentro do carro o cadeado, mas a saliva e o sangue não. À medida que aconteceu esse salvamento, aquele alívio, aquele momento ali dos pais, como é que foi esse... Foi muito, a reação da mãe ficou muito na minha cabeça, né? Que quando a criança voltou a chorar, a mãe quase desmaiou em volta do carro. E parece que o mundo dela tinha caído. E aí automaticamente voltou assim, ela deu um ar de alívio e aí eu, graças a Deus, eu pensei pra mim que eu consegui. Que maravilha. Comandante, falar um pouquinho sobre essa questão da importância, né, desse treinamento, do salvamento em si, não só dessa questão, mas a gente sabe que vocês realizam salvamentos direto, a gente vê a questão de tirar pessoas das ferragens em acidente, a gente vê também outras que são feitas inclusive por telefones, às vezes auxiliando, né, as pessoas. Como é que é esse trabalho e também a questão psicológica que envolve preparar esses profissionais, os seus comandados, para estarem frios e atentos para um momento como esse, comandante? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente, desde que a gente entra nessa profissão, que a gente escolhe essa profissão, trabalhar no Corpo de Bombeiros Militar, é um desafio diuturnamente. Tu trabalha no teu dia de serviço, tu é bombeiro 24 horas por dia, tu pode se deparar com essa situação, inclusive na tua folga. E que nem eu digo, o preparo se adquire com treinamento. Então, o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem treinamento diário por essa situação específica que aconteceu do engasgamento e também de outras ocorrências relacionadas a bombeiro, que remoções de fonte de perigo, lidar com enxames de abelhas, insetos, o corte de árvores, o próprio combate a incêndio, a prevenção de incêndio, as buscas, salvamentos, nas enchentes, enfim. A gente tem um treinamento diário de todos esses assuntos relacionados ao bombeiro. Então, o treinamento ele faz com que a gente busque a perfeição. E o bombeiro militar ele está preparado. Não só o Bolzan que foi o premiado nessa questão, né? Mas todo e qualquer servidor que a gente tem, não só aqui em Rio Pardo, mas em nível de estado, estaria preparado para tomar aquela atitude
usar da técnica necessária, usar do aprendizado e usar do que foi treinado, do treinamento que a gente faz diariamente. Com certeza. E assim como o Bolzan, essa questão marcou, né, provavelmente para o resto da vida, né, a sua carreira, gostaria que tu contasse também, comandante, alguma de tantas que tu já deve ter passado que tenha marcado nessa tua caminhada nos bombeiros. A gente se lembra de diversas situações, mas teve questões de retirar pessoas em casa em chamas, de salvar animais em casa em chamas, do próprio sinistro de trânsito com pessoas dentro das ferragens e a gente conversando, trocando ideia, tentando retirar eles dali da melhor forma possível para não agravar as lesões. Enfim, foram diversas situações que a gente passou. Eu sou eu guardo bastante as coisas para mim em relação a isso, porque acredito que nem eu falei antes, a gente está no local certo, no momento certo, para ajudar as pessoas. Que nem eu digo, se a gente consegue, que nem aconteceu específico com essa criança, esse bebê de 1 ano de idade, que a gente consegue fazer com que ele viva, com que ele tenha uma vida plena a partir de agora, isso não tem preço. Porque a perda de uma pessoa nessa idade, ela é irreparável. Então, a gente faz o nosso trabalho e a gente fica feliz quando dá certo. E o Bolzan, como eu digo, está de parabéns, foi premiado pela ação. Se vocês analisarem no vídeo ali, foi muito rápido. E isso é primordial, a rapidez na ação e a técnica necessária que ele usou. E foi rápido, ele não precisou, inclusive, mudar a criança de posição para efetuar as massagens. Ele já conseguiu, com que ela voltasse com a atividade normal, com as pressões nas costas. Então, dá para ver que foi usada a técnica correta e por isso que a ação teve excelência, né, na atuação dele. Comandante, muito obrigado pelas tuas palavras. Soldado, mais uma vez, parabéns. E outra vida que os heróis dos bombeiros salvam, conversando conosco aqui na reportagem da Rádio Rio Pardo, do Live Portal, também SPTV.